Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? James Cabral aqui do canal De Propósito. E hoje a gente vai falar sobre um assunto assim, ó, que a cada 10 brasileiros, com certeza 9 são especialistas. 9 entendem do assunto que a gente vai falar. Mas tem mais um adendo além desse assunto. Mas antes, deixa eu te pedir a gentileza. Clica no like ali, clica no gostei, que é assim que o YouTube entende que tu gostou e que mais pessoas também podem gostar e ele passa a recomendar o meu vídeo para outras pessoas, beleza? Então já aproveita, curte o vídeo, dá o likezinho ali, te inscreve no canal De Propósito e, claro, compartilha com mais pessoas aí. Vamos lá! O que a gente vai falar hoje vai ser sobre dois assuntos que estão interligados. O assunto número 1 é poupança. Isso é fato, de 10 brasileiros, com certeza 9 entendem de poupança, são expert em poupança, não é mesmo? E vamos lá. A questão é que não é só a poupança. Vou explicar por que tem a questão do risco e retorno envolvida nesse assunto, beleza? A questão toda começa assim, ó. Há alguns dias eu fiz algumas postagens ali falando sobre simplicidade versus complexidade na hora de investir. Falei um pouquinho sobre a questão de investimento de ações, como é que funciona, o que tem que cuidar e algumas coisas do gênero. O que acontece? Pessoal, eu fui fazer um estudo ali, uma pesquisa rápida, e eu vi que o índice de pessoas que não conhecem, né, que desconhecem alternativas de investimento hoje no Brasil, ela equivale a mais de 60% da população. A grande questão é que esses desconhecem. A questão é que os que conhecem, que têm ideia que existem outros investimentos, eles não fazem esses outros investimentos. De 10 brasileiros, 9 possuem o seu dinheiro, a grande parte do seu valor patrimonial, na poupança. E aí, junto disso, eu já queria fazer um vídeo falando sobre risco e retorno. E eu digo, cara, qual a melhor junção de fala de poupança e risco e retorno? É perfeito. Então vamos lá, para vocês começarem a entender, eu quero falar um pouquinho do passado da poupança, tá? Para a gente poder fazer uma linha de raciocínio. Até 2012, pessoal, a poupança ela tinha uma regra. Depois de 2012 ela passou a ter outra regra. Até 2012 a regra era a seguinte: 0,5% ao mês para todo o dinheiro aplicado na poupança. Pronto, acabou. Sem um indexador direto. Então ele tinha uma rentabilidade que era de 0,5% ao mês, o que dava mais ou menos 6% ao ano, porque tinha mais a TR, né? Tem ainda a TR, que é a taxa referencial, mas ela é praticamente zero. Então o que acontece? Depois de 3 de maio de 2012, entrou em vigor uma nova lei que diz o seguinte, que a poupança ela passa a ser indexada, ela passa a ser atrelada à taxa básica de juros, a Selic. E o que acontece com isso? A partir do momento que a partir do momento que a taxa de juros passa de 8,5%, a poupança ela passa a pagar 0,5% ao mês, o que dá 6, uns quebradinho no ano, por causa da TR. E quando a poupança está quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, a poupança remunera 70%. E aí tu vai dizer, cara, não entendi, que negócio estranho é esse que tu tá falando? Que remunera 70% abaixo de 8,5%? O que é isso? Vamos explicar. A taxa de juros no Brasil, hoje, ela está em 13,75% ao ano. Ou seja, passa dos 8,5%. Então, quem tem dinheiro na poupança recebe 0,5% ao mês. Então só aí tu já pegou, né? Tá perdendo dinheiro, tá deixando de ganhar. Aí entra uma questão. Abaixo de 8,5%, vamos dar um exemplo, que a taxa de juros estivesse a 7%. Tu estaria tendo uma remuneração de 70% em cima desses 7%. Então quanto é que é 70% de 7%? É 4,9% ao ano. E aí divide por 12 e vai dar 0, alguma coisa. Então é assim que passou a vigorar a nova lei. O que é a questão disso tudo, pessoal? Por que eu trouxe essa questão de risco e retorno associada à poupança? Conversando com algumas pessoas, e o pessoal também me mandando umas mensagens ali, a gente conversando um pouquinho, o pessoal diz assim, pô, James, mas é muito arriscado investir no mercado financeiro, títulos do governo, tem muitos títulos, eu não sei para que serve um, para que serve outro, qual que é melhor para mim. E o que acontece? Eu disse, olha, vamos esquecer essa questão dessa quantidade de coisas. Vamos pensar o seguinte, vamos só seguir uma linha de raciocínio, que é o seguinte:
Historicamente, pessoal, tá? E aí eu falo pessoas que têm 70 anos, 60 anos, 50 anos, 40, 30, 20, não interessa. Se tu puxar ali no Google, der um histórico, pedir ali histórico da taxa de juros no Brasil, tu vai ter uma lista lá, sei lá, de 1900 e sei lá quanto, 80, 70, 60, sei lá. Tu vai puxar esse histórico e o que vai acontecer? Tu vai ver ali todas as vezes que a taxa de juro no Brasil ficou abaixo de 8,5. E daí tu vai ver também a quantidade de períodos que ficou acima de 8,5. Historicamente, muito poucas vezes o Brasil se mantém com uma taxa de juro abaixo de 8,5. Assim, é muito raro, né? Claro que existem períodos mais longos, períodos mais curtos, mas quando tu soma os períodos e divide, tu vê que na média dá um ciclo muito baixo de períodos que a taxa de juros ficou abaixo de 8,5. Ou seja, quando a taxa de juros está acima, se tu pegar o mesmo dinheiro que tu tem investido na poupança e tivesse investido num tesouro direto, por exemplo, que acompanha a taxa básica de juros, tu já estaria ganhando a mais só nessa relação. E aí entra a questão, né? O pessoal diz, mas o que tem a ver isso com risco e retorno, James? E aí eu gosto de explicar o seguinte. Pensa comigo, historicamente, a taxa de juros no Brasil ficou acima de 8,5 na maioria das mensurações, né, dos acompanhamentos, na maioria das vezes a taxa básica de juros ficou acima de 8,5, quer dizer que tu deixar o dinheiro na poupança, relativamente tu deixou de ganhar mais vezes. Entende? Então essa é a questão quando a gente fala de risco e retorno. Muitas vezes as pessoas acham, né, entendem que elas estão sendo conservadoras, não estão arriscando, deixando o dinheiro na poupança, só que na verdade está errado. Porque quanto mais tu deixa o dinheiro na poupança, maior é o teu risco. E qual que é o teu risco? Tu está elevando o teu nível de risco e reduzindo a tua probabilidade de retorno. Por quê? Se a inflação sobe, o que acontece? Para a taxa de juros estar alta, a inflação relativamente está subindo. O que acontece com isso, pessoal? A inflação corrói a tua rentabilidade. E aí as pessoas às vezes dizem, mas meu dinheiro está rendendo, James. Claro que está. Mas uma coisa é a rentabilidade nominal e a outra coisa é a rentabilidade real. Isso aí a gente vai falar num outro vídeo, num outro momento, tá? O que importa agora é o seguinte, pessoal. É vocês entenderem que, historicamente, a taxa básica de juros sempre ficou acima de 8,5. Ou seja, se tu deixar o teu dinheiro parado na poupança, o que acontece com isso? Matematicamente falando, tu tá por mais vezes deixando de ganhar. Tá me entendendo? Essa é a diferença. Então, tá a fim de começar a entender um pouquinho mais para onde é que eu vou, o que eu faço. James, como é que se faz isso? Dá um Google ali, estuda um pouquinho só. Eu até comecei a olhar esse documentário que se chama A Arte de Economizar, se eu não me engano, tá na Netflix. Dá uma olhadinha, não estou ganhando nada para fazer propaganda da Netflix aqui, mas acho interessante colocar. E tem uma frase nesse documentário que diz que o conhecimento é o maior juro composto que tu pode receber. Então, veja bem, essa frase é sensacional, porque é exatamente isso. Quanto mais conhecimento tu tem, maior é a tua capacidade de fazer uma melhor compreensão de ativos, daquilo que rende mais. Entender um pouquinho de mercado. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma quantidade muito deficitária de pessoas que entendem minimamente de investimento, de finanças. As pessoas entendem de matemática, né? 1 mais 1 é 2. Mas quando a gente fala de finanças, de investimento, nem sempre 1 mais 1 é 2. Se tu vai ver juro composto, coisas do tipo, tu vai ver que talvez não seja exatamente 2. Se tu vai descontar a inflação, vai trazer valor presente, tem uma série de coisas. Então, quando a gente fala de finanças, de investimento de uma forma mais aprofundada, pessoal, nem sempre 1 mais 1 é 2. E aí a gente entra nessa questão. Então, quando a gente fala de risco e retorno, hoje, tu deixar o teu dinheiro parado na poupança, quando a taxa de juros estiver abaixo de 8,5, tu vai estar rentabilizando 70% da taxa básica de juros. A depender de quanto está a inflação, tu pode ter uma rentabilidade real positiva, que talvez esteja até rendendo mais do que uma taxa Selic, porque tem questão de imposto de renda, uma série de coisas. Porém, isso é eventual, é na menor parte das vezes. Então, assim, quer entender um pouquinho mais? Manda para mim ali nos comentários. James, faz um vídeo mais detalhado. James, explica melhor essa questão. E vou te pedir já de antemão, se tu tá gostando do vídeo, se tu acha que esse conteúdo foi válido, te esclareceu, deu uma clareada,
dá o like ali, pessoal, beleza? Dá o joinha ali e te inscreve no canal, aproveita, o canal é novo, estamos começando agora, mas peço teu apoio, dá o like, curte, compartilha e te inscreve, beleza? Por hoje é isso, espero que tu tenha entendido e que esse conteúdo faça uma grande diferença para ti, beleza? Um abraço e até mais.